Ron, o Cavaleiro do Espaço, traído pelos amigos? Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, traído pelos amigos? Essa história foi publicada originalmente na revista Ron Space Night número 20, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ela apareceu em 1986, na edição 32 da revista O Incrível Hulk, da editora Abril, sem nenhuma menção de história do Ron na capa, mais uma vez. Na capa original, nós vemos aqui dois cavaleiros espaciais disparando raios ópticos contra o Ron, que está no chão ali, parece que indefeso, não consegue reagir. Esses cavaleiros espaciais são Starshine e Terminator. Se você assistiu ou estava assistindo a série de vídeos A Saga dos Cavaleiros Espaciais, você sabe de quem se trata. Se você não sabe, então vai lá assistir. Essa história, no original, o seu título era Mind Games e foi traduzida adequadamente para português para Jogos Mentais. Tradução direta aqui. Ela começa na casa da família Clark, na sala ampla em que nós vemos o Steve Jackson. Ele tentou criar uma réplica do analisador de energia do Ron, um aparelho para tentar detectar espectros, baseado na tecnologia galadoriana. E agora ele está tentando usar o seu aparelho para encontrar o Ron. A Brand e o Steve, eles conseguiram achar o neutralizador do Ron em uma fazenda, acharam a arma do Ron abandonada na neve, trouxeram ela e agora eles estão tentando descobrir o que aconteceu com o Ron. E o Steve acha que se ele conseguir projetar um raio sobre o neutralizador, talvez ele consiga captar alguma coisa. E aí eles têm um flashback, a Brand Clark ela está particularmente preocupada, a gente sabe aqui que na verdade a Brand ama o Ron, e ela assim é a principal interessada na verdade entre aqueles que estão ali, eles haviam descoberto, que o velho Clark, o velho Mark, o fazendeiro Mark, estava morto, a casa dele foi destruída. O Jacob Marks era na verdade um espectro que tinha casado com uma humana, uma terráquea, e gerou um filho. Só que esse filho ele foi depois localizado por outros espectros que o ensinaram, na verdade revelaram que ele era na verdade uma criatura híbrida e que ele tinha poderes. E aí eles na verdade fizeram com que florescesse uma personalidade maligna no garoto, que se transformou num monstro horrível chamado Híbrido, que atacou o Ron e que tentou enganar os X-Men, que foram para lá porque detectaram uma presença mutante e descobriram que quase tarde demais, que o mutante era o Híbrido. E enquanto a batalha acontecia, o Steve e a Brand haviam levado a esposa do Jacob, que havia sido envelhecida pelos poderes do Híbrido, para um hospital. Quando eles voltaram, encontraram só o neutralizador do Ron caído na neve. Um detalhe particular dessa história é que nós temos aqui agora uma diferença no traço. Os desenhos das histórias do Ron começam a apresentar um traço um pouco diferente. Nós vemos aqui a imagem da Brand Clark. Se a gente comparar a Brand Clark das primeiras histórias do Ron com essa aqui, nós vemos que a aparência dela está um pouco diferente aqui. Até os cabelos, os cabelos da Brand, assim, que eram mostrados bastante encaracolados, agora parecem um pouco lisos. O que aconteceu, na verdade, é que um arte finalista passou a integrar a equipe criativa da revista Ron, que é o Joe Sinnott.
Quando o Joe Sinnott ele começa a trabalhar junto com o Sal Buscema, o traço dos personagens da história do Ron parece que adquire uma nova aparência, uma aparência bem melhor. Aqui a armadura do Ron, vocês vão perceber que ela vai começar a brilhar agora, né? E a face dos personagens ela deixa de ser mais expressionista, que é o estilo de arte do Sal Buscema, para assumir um aspecto um pouco mais clássico. E aí isso é devido à arte final do Joe Sinnott. Bem, voltando para a história, né? Então Steve Jackson vai tentar usar o seu analisador improvisado para tentar encontrar o Ron. Dispara, né, um raio contra o neutralizador ele reage atacando o aparelho do Steve e fazendo ele explodir. Ele devolve o raio de energia para o aparelho do Steve e destrói ele. E aí a casa toda fica cheia de fumaça, mas felizmente ninguém se machuca. E aí, no meio daquela fumaça, eles veem um vulto se aproximando do neutralizador. Esse vulto pega a arma, empunha, e eles veem que o Ron está de volta, né? Todos ali, né, ficam felizes, né? E a Brand, principalmente, aqui em primeiro lugar, né, ela que está ali com o rosto mais feliz do que todos, né? Porque na verdade ela ama o Ron. Embora nem ele nem ela tenham expressado isso de forma clara e explícita. Com o Ron de volta, né, então parece que todo mundo fica contente ali, né, os amigos da família Clark começam a tomar um cafezinho, um chazinho, né, e a conversar com o Ron, perguntar o que aconteceu com ele, né. Mas aí, em algum momento, o Ron ele acaba saindo da casa, ele vai para o lado de fora, né, e aí a Brand está preocupada com o Ron, ela vai procurar ele quando vê que ele não está mais dentro da casa. E vão os dois, Steve e a Brand, para fora falar com o Ron, né, perguntar o que está acontecendo. E aí o Ron ele diz que então no limbo ele viu as imagens do seu planeta destruído, né, e aí ele diz que então ele está preocupado com Galador, né, e ele quer voltar para o seu planeta para saber o que está acontecendo, se realmente o seu planeta está ameaçado, está em perigo. A Brand não gosta disso, né? Ela quer que o Ron fique, mas aí o Ron fala, se o seu planeta estivesse em perigo, né, você não faria a mesma coisa, né? O que você faria? E aí a Brand ela acaba reconhecendo que ela retornaria para casa, né, uma vez só. E aí o Ron fala, imediatamente, né, mas como? Né, as distâncias entre os nossos mundos são vastas, né? O Ron diz, são medidas em anos-luz, e ele fala que mesmo a velocidade da luz, né, ele levou 200 anos para chegar na Terra, né? Como que ele vai fazer agora para ir imediatamente, né, voltar rapidamente para Galador? O Steve ele não entende aquilo, né, porque o Steve, talvez baseado, né, em ficção científica, né, que ele conhecia, ele pergunta para o homem, você não tem tipo um aparelho de teleporte, né, uma nave equipada com esse equipamento aí? E o Ron ele fala, não, esses termos são desconhecidos para mim, né? E a Brand fala, não, Steve, você está, né, fantasiando aí, né? Aí o Steve fala, não estou fantasiando. Ele fala, eu ouvi que o Quarteto Fantástico, os Vingadores, né, eles já encontraram tipos diferentes de alienígenas, já foram para outras galáxias, né? E fala dos Kree e dos Skrulls, né? A Brand fala, isso são histórias, né, que os jornais inventaram, né? Bem, parece alguém falando isso aí, né? Que os jornais, como se a mídia só inventasse coisas. Mas o Ron fala, não, talvez não, Brand, talvez não seja invenção. E ele, o Ron fala que ele realmente ele conhece os Skrulls e conhece os Kree. E ele fala então que talvez o que o Steve esteja dizendo seja verdade. Talvez alguns humanos então tenham a capacidade de viajar instantaneamente pelo espaço. E se isso for verdade, talvez ele consiga retornar para Galador a tempo de talvez evitar uma tragédia maior. Enquanto isso, em algum lugar nas profundezas da Terra,
nós vemos uma cerimônia de algumas feiticeiras espectrais que estão tentando conjurar alguma magia, enquanto são observadas por um ancião dos espectros. No início da história do Ron, né, geralmente nós vemos os espectros nas suas formas originais com uma aparência fantasmagórica. Quando eles aparecem com uma forma similar à de um humano, geralmente eles estão disfarçados. Estranho é que parece que há um líder entre eles, né, ou mais de um líder, que é chamado de espectro ancião, que ele tem uma aparência humanoide, mas nós não sabemos se ele mantém essa aparência como um disfarce ou se é realmente uma forma diferente dos anciãos. De qualquer forma, o rosto dos anciãos espectrais nunca é mostrado. Ele sempre aparece coberto por uma sombra. Então nós nunca vemos o rosto desses anciões. Agora, as feiticeiras espectrais, ao longo da história, elas começam a aparecer como diferentes dos machos. Os machos são brancos, têm a pele branca, enquanto que as feiticeiras espectrais, que são as fêmeas, elas têm uma pele arroxeada. Nós não vemos, na verdade, aqui ainda como que as fêmeas são fisicamente, porque elas aparecem cobertas por mantos, né, com capuzes sobre os rostos. Nós só vemos os pés e as mãos. Elas estão fazendo então uma cerimônia e o espectro ancião está impaciente, né? Elas tentam conjurar uma magia, né, para usar contra os seus inimigos, mas o ancião ele mostra que essas criaturas que elas conjuraram são facilmente derrotadas. As feiticeiras reclamam que elas estão longe do seu planeta, da nebulosa negra, onde a sua feitiçaria é mais poderosa, e que ali na Terra elas não têm todo o poder de que elas precisam. Repentinamente, né, a partir do disco de magia que elas estavam manipulando, aparece um rosto que começa a falar com o espectro ancião. O ancião reage atirando contra aquela figura, mas de repente ela desaparece, aquele disco que ele chama de disco estelar. E ele fica espantado do disco estelar estar obedecendo a alguma forma de inteligência que não faz parte dos espectros. Essa figura, na verdade, ela questiona, né, os espectros, né, porque eles não conseguiram derrotar os Cavaleiros do Espaço, e na verdade ele veio fazer uma oferta. A imagem do disco estelar ela acaba se modificando e apresentando a forma de um personagem que aqueles que assistiram à saga dos Cavaleiros Espaciais talvez já conheçam, que é o Mentos. O Mentos, que ele é um ser que parece que usa uma armadura de cavaleiro espacial, só que tem uma face bastante assustadora, uma face parecida com uma de uma caveira, e ele veio fazer uma proposta para o ancião dos espectros, porque ele também quer destruir Ron, e ele oferece aos espectros Galador. Ele então se apresenta, fala que ele é Mentos, e ele tem um plano para derrotar os Galadorianos. O espectro vê que ele parece um cavaleiro espacial, mas o Mentos diz que não vai explicar o porquê da sua aparência, de onde ele veio. Ele diz que ele tem uma proposta que se os espectros se unirem com ele, ele vai ele derrotaria os Cavaleiros Espaciais e entregaria Galador para eles. Mas se eles recusarem, né, ele vai tomar seu próprio caminho e deixar os espectros serem derrotados sozinhos na Terra. O espectro ancião aceita a oferta. E aí o Mentos usa os seus poderes para modificar a aparência de duas feiticeiras espectrais. E aí o espectro ancião se espanta, porque o Mentos está mudando a forma delas sem que elas desejem que isso aconteça, né, contra os seus poderes espectrais. E enquanto isso acontece, né, a conversa do Ron ela prossegue na casa da Brand, até o momento em que o Ron ele fica sozinho do lado de fora da casa, né, e os outros vão dormir. E aí, enquanto ele está do lado de fora da casa, repentinamente aparecem duas figuras conhecidas para Ron.
que são os Cavaleiros Espaciais com quem ele fez uma parceria durante algum tempo, Terminator e Starshine. Essas aventuras de Ron, Terminator e Starshine foram contadas na saga dos Cavaleiros do Espaço, e há uma série de vídeos sobre isso nesse canal, você pode ver. Só há um problema: Terminator foi executado, então ele não deveria estar ali, ele deveria estar morto. Starshine até que poderia estar ali, mas o Terminator não. O Ron não entende o que está acontecendo ali. Mas esses dois, de alguma forma, mostram para ele imagens de Galador em ruínas, imagens parecidas com as quais ele viu no Limbo, através da magia dos espectros, e começam a, na verdade, mexer, né, abalar o Ron, e em seguida atacam de alguma forma, culpando o Ron pelo destino do seu planeta. E o Ron, ele não reage contra aqueles que aparentemente eram seus amigos, e ele não entende porque está sendo atacado, ele não sabe o que fazer, e os dois eles atacam o Ron com seus raios ópticos. Mas eles não contavam que a Brand sairia, né, porque talvez ela nem estivesse dormindo ali, ela sai ali de camisola de casa, e vai correndo quando ela vê que o Ron está em perigo, né, e grita para que aquelas duas figuras ali parem de atacá-lo, e fala para o Ron reagir para não deixar eles destruírem. E aí a Starshine, ou que aparenta ser a Starshine, ela se volta contra a Brand Clark e atira contra ela, né, e fala para ela ficar longe ali, né, chamada de forma de vida inferior. A Brand não chega a ser atingida, mas o impacto ali dos raios faz ela cair. O que vai acontecer agora, né? Bem, enquanto a luta ocorre na casa da Brand Clark, em Washington, em um jornal, o Washington Weekly, que está aparentemente fechado, uma pessoa está ali mexendo nas gavetas de um escritório. É um repórter que já esteve na cidade de Clairton. Ele viu o Ron em ação, ele tentou fazer uma matéria, mas as anotações foram tomadas pelo povo de Clairton, que agora acreditava no Ron e estava também o protegendo. Ele foi, na verdade, mandado embora do jornal que ele trabalhava, o Washington Weekly, mas ele voltou escondido para tentar pegar documentos sobre o Ron que outra repórter, a Ace O'Connor, havia produzido. E aí, mas quando ele chega lá na gaveta, ele encontra a pasta do Ron, não tem nada, está tudo vazio. As notas e as fotos da Ace, que poderiam confirmar a história dele, sumiram. Ele não tem muito tempo de procurar outras coisas, porque chega um guarda junto com o editor-chefe do jornal. Eles tiram ele de lá, né, e o editor manda o guarda levar o repórter, que é o Kilburn, até a sua sala. E aí nessa sala o editor pergunta o que o Kilburn está fazendo lá, porque ele já foi despedido, né? E aí o Kilburn fala que ele só veio lá porque ele queria uma chance para cobrir a história do robô alienígena, que a Ace O'Connor tinha começado a investigar antes de desaparecer. E ele fala que o Ron é real, que ele viu o Ron, né? E aí o editor fala: mas como assim? Peraí, você disse que antes da Ace desaparecer? E aí ele fala: sim, porque ela desapareceu depois de cobrir a história, né? E aí de repente ele vê a Ace O'Connor, ela entra na sala, né? Entra na sala falando que ela tinha apenas tirado algumas férias, né? E o Kilburn acha aquilo estranho, mas vai embora, né? Enquanto o Kilburn fica espantado com a volta da Ace O'Connor, na casa da Brand Clark, agora os aparentes ex-amigos do Ron, né, que estavam atacando, se voltam contra a Brand, que veio tentar ajudar o seu amigo. E aí a Brand está ali tentando chamar o Ron para reagir, falando que o Ron não está percebendo que aquelas pessoas ali que estão atacando ele são cruéis, né? Não podem ser os seus amigos, né? A Brand começa até a chorar.
E aí o Ron ele sai ali do seu estado ali de dúvida, de hesitação, ele invoca o seu analisador de energia e ele usa contra aqueles aparentes cavaleiros espaciais, descobrindo que na verdade eles são espectros, são feiticeiras espectrais que estão usando aparelhos para simular os raios dos seus companheiros. E elas continuam atacando agora revelando a sua verdadeira forma, dizendo que vão destruí-lo de qualquer forma, não importa que ele tenha descoberto a verdade. Mas o Ron, ele, agora que ele não tem mais restrições, ele invoca o seu neutralizador e despacha as duas feiticeiras para o limbo, de forma imediata. Após despachar aquelas criaturas, aí o Ron então se volta para a Brand, né? A Brand que está ali, caída no chão, próximo a uma árvore, ele agarra ali com seus braços aqui, a ergue, né? E vai levá-la para casa, né? O Ron fala para ela que ela foi muito corajosa de tentar enfrentar, né, os espectros ali sem qualquer chance de defesa. E aí a Brand fala que a Terra é o mundo dela e ela tinha que estar pronta para defendê-lo, né? Mas o Ron, de qualquer forma, né, o Ron ainda continua com a dúvida de que se o seu planeta está em perigo ou não, e ele precisa voltar para Galador, né? Nós vemos o seguinte aqui, é interessante a última imagem aqui que o Ron carregando a Brand nos braços, né? Aqui na verdade também é um resgate aqui da figura de cavaleiro mesmo, né? Porque na verdade os cavaleiros espaciais nunca montaram nenhum cavalo, né? Essa é uma metáfora dos cavaleiros medievais, e eles têm um aspecto galante aqui, né? Então o Ron tem esse aspecto galante dele aqui, então ele está aqui segurando, no caso, a donzela em perigo dos seus braços, que é a Brand Clark. E numa reprodução em espanhol da revista do Ron, dessa história aqui, nós vemos essa imagem combinada, né? O Ron carregando a Brand, que na verdade é o final da história, com o falso Terminator, a falsa Starshine, atirando contra eles, que na verdade aconteceu antes, né? Mas ficou uma imagem bem interessante aqui, né? Uma imagem mais emocionante. Bem, então o Ron ele vai então carregando a Brand ali, a Brand aproveita ali, né, também, já se faz ali toda de frágil ali, porque ela quer ficar o maior tempo possível junto com o Ron, né, sabendo que ele vai ter que sair da Terra para e voltar para o seu planeta, né, e o Ron não sabe que está sendo observado. Ele está sendo observado por alguns olhares através da magia espectral, né. O ancião dos espectros e o Mentos agora observam o Ron, e o ancião diz então que aquele plano é tudo errado, porque o Ron descobriu a verdade sobre as feiticeiras e baniu elas para o limbo, elas não conseguiram derrotá-lo. E o Mentos diz que isso fazia parte do plano, né, porque agora o Ron tem mais dúvidas ainda sobre Galador e ele fará tudo o que for possível para retornar para o seu planeta. E quando ele retornar, aí sim será o seu fim. Bem, se você quiser saber, né, a continuação da história ou as histórias anteriores, né, então inscreva-se nesse canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos se você gostou. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos então para castigá-los.